Só que também aí que está a grande situação. A IA ela tem que ser usada do jeito correto. Dr. Matheus Cessi, advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, autor do livro Venda Integral da Devedora como meio de recuperação judicial. Então, hoje em dia, eu vejo que a IA ela acaba, muitas vezes, substituindo aqueles profissionais que entregam o básico. Muitos hoje têm um mapa. Todo mundo tem acesso ao mapa, mas quem que vai saber navegar? É um contrato que não, de fato, demonstre essas necessidades e expectativas práticas, nada mais é que um PDF bonito ali, nada mais é que um contrato modelo que hoje em dia é totalmente possível de achar na internet. Como eu disse, o empreendedorismo já tem seus próprios riscos, inerentes a qualquer atividade empresarial. Agora, tem riscos que você não precisa estar tomando. De nada adianta cumprir aqueles requisitos de hierarquia, subordinação, se o empregador, a empregadora, não lidera a sua própria equipe. Eu sou Mayara Machado, do @CNPJ da MAI. É um prazer imenso receber vocês aqui no podcast. Hoje, a gente convidou uma pessoa que eu confio e gosto muito, tanto em âmbito profissional quanto em âmbito pessoal. A gente tem uma história profissional juntos, de longa data, e alguns cases que vamos comentar aqui com vocês. É um prazer enorme receber Matheus Cessi. Agradeço o convite, é um prazer estar junto com você nesse podcast. Eu sempre falo que todo convite vindo da Mayara é sempre proveitoso. Sempre me rende frutos futuros, sempre me faz sair do ambiente que eu tô e depois ficar refletindo. Putz, o que a Mayara falou tem total razão. Então, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite e eu vou apresentar ele para vocês que não o conhecem. Dr. Matheus Cessi, advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, autor do livro Venda Integral da Devedora como meio de recuperação judicial. Então vamos lá, primeira pergunta. Matheus, vamos começar já com uma pergunta polêmica. Com a chegada das IAs, todo mundo acha que pode elaborar um contrato no ChatGPT. Mas quais são os perigos disso no cenário jurídico? Eu acho que essa questão é muito relevante. Até eu venho do direito empresarial, então é bem comum que os empresários, os clientes acabem precisando de uma assessoria contratual especializada para tratar sobre esse assunto no dia a dia do negócio deles. E, de fato, hoje em dia a IA é uma realidade e eu tenho percebido, tenho refletido bastante sobre isso, como toda grande mudança, isso no cenário da humanidade como um todo, tende a ser rejeitada, né? Então, eu lembro quando foi criado o primeiro iPhone, um celular sem teclas. E se acontecer alguma coisa, e se travar, foi uma grande mudança. Tem até uma frase que eu gosto bastante do Henry Ford, que foi um marco na época ali. Ele falou, olha, se eu tivesse escutado o que o pessoal ainda estivesse me pedindo, eu estaria ainda fazendo cavalos mais rápidos. E, na verdade, ele fez uma grande mudança de paradigma, construindo carros, linha de produção. E eu vejo que com a IA é a mesma coisa. A gente tende a, no início, rejeitar ela e depois vai ser natural que tanto nós, profissionais que lidamos com o empresário diariamente, quanto o pessoal do cotidiano acabe utilizando ela como realmente uma facilidade. E nos contratos isso acaba sendo uma grande realidade. É uma tendência hoje que a gente acabe utilizando IA para nos ajudar em revisões, tudo mais. Só que também aí que está a grande situação. A IA ela tem que ser usada do jeito correto. Não adianta hoje um empresário achar que por ter acesso a, por exemplo, um ChatGPT, um Gemini, vai estar 100% respaldado juridicamente, contabilmente, do que ele estaria se tivesse com profissionais ao lado dele. Então, hoje em dia, eu vejo que a IA ela acaba muitas vezes substituindo aqueles profissionais que entregam o básico. Então, de fato, contratou um advogado para fazer um contrato. A IA muitas vezes vai conseguir fazer a mesma coisa. E aí que está o diferencial de quem hoje está trabalhando nessa realidade. Você precisa entregar além do que a própria IA vai entregar. Então, no dia a dia do advogado, do profissional que trabalha com empresas e com empresários, você precisa, como eu disse, entregar além do que a IA está nos entregando. O que quer dizer isso?
trabalhar com a gestão do empresário, trabalhar com o desenvolvimento, onde que ele pode crescer, onde ele pode se aprimorar, coisas que com a IA dificilmente vão acontecer. Então, até tem vários exemplos de clientes que hoje já chegaram com contratos com IA, revisados com IA, e a gente não pode simplesmente rejeitar essa realidade. A gente tem que saber trabalhar em cima dela e saber justamente entregar além do que a própria IA hoje consegue fazer. Como eu disse, ela deixou de ser uma simples inovação, já está se tornando total realidade no dia a dia da empresa e do empresário. Eu utilizo muito a IA, mas eu compartilho da mesma opinião que a sua e ainda acrescento o seguinte, e faço uma analogia entre os níveis profissionais. Hoje a IA, ela é o quê? Um estagiário. Um estagiário, ele redige o documento, redige o contrato, mas é o nível técnico qualificado que faz com que você observe aquele montante de informações grossas e faça a minúcia, faça a lapidação. Então, a IA vai conseguir montar um contrato? Sim, mas ela vai ter o grau de complexidade analítico para visualizar oportunidades e sensibilidades? Não, isso só um ser humano especialista no que faz consegue criticar. Então, a gente consegue traçar o escopo como um estagiário, um assistente, um auxiliar faria. Isso, desde os primórdios, acontece. Quando a gente está estudando, né? Quando a gente se formou, a gente também era ruim de critério, né? De não observância de alguma sensibilidade eventual no futuro ou de uma personalização quanto ao que tange o objetivo do cliente. Mas cabe a nós, especialistas, criticarmos a informação. E isso o cliente não consegue. Porque ele não tem capacidade para isso, técnica. E aí, ele pode se imbuir dessa ferramenta, mas eu acho que é de suma importância que ele chancele isso com alguém que tenha a expertise necessária, né? Não, tem total razão e, como você disse, acaba fazendo serviço de um estagiário. É o trivial. E o que eu tenho visto é que, claro, hoje a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Hoje em dia, se você quiser aprender a como fazer uma operação no rim de uma pessoa, você aprende em questão de segundos. É muito fácil hoje você conseguir informação. A questão é como você vai interpretar e trabalhar essa informação que foi dada muitas vezes pela IA. Então, eu costumo dizer até para alguns clientes, muitos hoje têm um mapa. Todo mundo tem acesso ao mapa, mas quem que vai saber navegar? Então, quem de fato vai conseguir utilizar essa informação que foi dada e para aplicar no próprio negócio e para render frutos depois. Então, a própria IA não vai estar dentro do teu negócio, sabendo das tuas informações financeiras, jurídicas, administrativas, para saber exatamente qual é a solução mais adequada para o teu caso. Então, claro, veja que é uma situação que depende muito não só da informação, mas de quem está por trás dela. O que eu vou fazer com essa informação que foi dada? E aí que eu acho o essencial dos profissionais que trabalham com empresas, empresários, saber não necessariamente mostrar para o cliente rejeitar a IA. Ela ajuda para muita coisa. Hoje em dia, como você mencionou, faz papel de um estagiário. Agora, a gente tem que ter certos cuidados para que o cliente acabe não entrando em enrascada, né? Acaba sendo um atalho, né, para gente que é especialista, porque a gente encurta o processo, mas a observação de até eu vejo no escritório uma anamnese profunda da realidade do caso, né? Porque muitas das vezes o cliente chega ao seu escritório com uma demanda X. E aí, numa conversa analítica, numa consulta de anamnese da situação, você identifica que se ele fosse para aquela linha leiga que ele acredita ser a melhor e a ideal, ele não teria o êxito que ele espera. E aí você, com a tua expertise, consegue reconduzir uma coisa que ele nem tinha observado. Mas por quê? Porque você tem a capacidade técnica, né? Então, é bem por aí mesmo. Sabe que teve um caso bem interessante que apareceu no escritório semana passada, logo antes do carnaval, foi. Um cliente chegou para mim por indicação, precisava apresentar uma manifestação à oposição do registro de marca dele. Ou seja, foi lá, registrou a marca dele sozinho, da empresa dele, recebeu uma oposição de outra empresa do mesmo setor lá de Belo Horizonte. Então,
o registro das marcas em âmbito nacional. Então, se você tem sua marca registrada, em todo o território nacional ela vai estar protegida. Agora, o cliente precisava de um respaldo para construir essa resposta à oposição. E mandei uma proposta para ele e tudo mais. E logo em seguida ele me questionou: Matheus, o registro de marca eu fiz com auxílio de inteligência artificial e eu sei que essa manifestação à oposição eu também posso fazer. Então eu estou em dúvida, será que eu preciso contratar um advogado mesmo? Ele comentando isso para mim, advogado. E isso em ligação e tudo mais, eu comentei: olha, a situação é a seguinte, você consegue protocolar tua manifestação com IA? Consegue, sem problema algum. Agora, com o auxílio de um advogado, que já está trabalhando com esse assunto há algum tempo, você vai saber qual caminho a petição deve abordar com maior intensidade ou não. Então, a questão de registro de marca envolve questão fonética, questão gramatical. Então, até o dicionário, acabei fechando com esse cliente, até o próprio dicionário a gente acabou utilizando com o significado das palavras e tudo mais para apresentar uma defesa que fosse juridicamente bem fundamentada para ele. Coisa que muitas vezes a própria IA não conseguiria trazer com tanta profundidade, tanta intensidade nos pontos que melhor ajudavam ele. Então, para você ver, no primeiro momento, quando o cliente chega, nossa, poderia ter usado IA, posso usar IA, eu já interpreto hoje não como uma questão de rejeição. Nossa, o que o cliente está me falando nisso? É a realidade hoje. O cliente tem acesso a IA, gera menos custo, então ele não precisa pagar um profissional para isso, mas ele tem que saber que a partir do momento que ele toma essa decisão para utilizar a inteligência artificial para o serviço dele, ele tem que estar assumindo os riscos também dessa escolha, né? Então, toda a escolha acaba tendo os aspectos positivos e negativos, e no caso do empresário, é sempre o custo que vai influenciar a tomada de decisão final. Acaba que na grande maioria, né? Infelizmente, né? Enfim, não vamos nem entrar nessa seara aí. A gente sabe que a IA ela consegue produzir, né, contratos muito condizentes, porque elas têm acesso às leis vigentes, mas ainda assim a gente precisa de um advogado por trás, né? Existem contratos hiperdetalhistas e que prevêem muitos cenários hipotéticos, outros que são mais genéricos. Como diferenciar um contrato que seja estratégico padrão, né? O que a gente tem como empresário, eu me coloco nessa situação, né? Como que eu consigo, de uma forma mais generalista, né, saber os pontos básicos para criticar um serviço advocatício prestado para mim, né, empresário. Então, como que eu consigo verificar se aquele trabalho profissional na parte de contratos está dentro do nível de excelência que deveria estar sob a tua perspectiva? O que a gente deveria cuidar com essa especificidade? Acho que essa preocupação ela tem total razão de existir, e eu digo hoje que um contrato estratégico é aquele contrato em que tem uma boa assessoria por trás e que tem uma assessoria que de fato esteja dentro do negócio do empresário. Então, de nada adianta hoje você contratar um profissional, seja advogado, seja qualquer outro, para elaborar, redigir um contrato, se ele não sabe da realidade da tua empresa. Então, eu vejo muito isso hoje. Você pode muito bem pedir para qualquer advogado montar um contrato, passa um áudio para ele explicando, quero isso, 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 ele entrega o contrato, é um contrato trivial. Só que um contrato estratégico eu digo aquele que vai perdurar por mais tempo, aquele que vai ter menos chances de chegar a um litígio. Eu acho que por trás dele tem uma boa assessoria. E essa assessoria, eu quero dizer de fato, o advogado que chega lá, faz uma reunião com a empresa, com os administradores e sabe quais são as realidades de cada uma das partes, sabe dos interesses e sabe das expectativas. Então, eu vejo muito isso na prática, que a maior parte da quebra de contratos, enfim, não é necessariamente por má fé da parte. É por quebra de expectativa. Então, muitas vezes, um contrato mal feito, que não teve um bom alinhamento no início, e, consequentemente, quem vai pagar a conta no final do dia vai ser o próprio empresário que deixou de fazer um contrato com a assessoria que era devida, né? Então, hoje eu vejo que esse background é muito importante
para que os contratos perdurem por mais tempo. Isso não significa, por outro lado, que o contrato nunca vai ser alterado. Então, é bem normal clientes que são prestadores de serviço, tudo mais, tenham um modelo de contrato que utilizam com clientes, e esses contratos precisam ser alterados ao longo do tempo. Então, as expectativas mudam, as necessidades mudam. Então, o contrato ele precisa, ao mesmo tempo, perdurar pelo maior tempo possível, mas também atender, dentro da medida do possível, às necessidades e expectativas de quem está firmando esse contrato. Então, eu acredito que um contrato que seja estratégico é esse contrato que, de fato, consiga identificar todos esses pontos e que, claro, tenha um bom profissional por trás para conseguir passar tudo isso para dentro do papel. Porque eu acho que, hoje em dia, um contrato que não, de fato, demonstre essas necessidades e expectativas práticas, nada mais é que um PDF bonito ali, nada mais é que um contrato modelo que, hoje em dia, é totalmente possível de achar na internet. Então, eu enxergo dessa forma. Sim, sim, é essa parte do relacionamento, né? Eu faço muito analogia com um médico. A gente tem ali no momento de uma consulta médica que passar o maior número e riqueza de detalhes possível para que o profissional consiga interpretar e emitir um diagnóstico. É a mesma situação nossa, né? Advogado e contadora. Porque a gente entende sobre as diversas nuances quais são as necessidades e as sensibilidades e as potencialidades. E, recentemente, o Dr. Matheus ele fez uma atualização em uma das ferramentas contratuais da nossa empresa, ajustando e inserindo algumas situações muito importantes. Por quê? Porque hoje a gente mudou, né? A gente saiu de um momento de negócio para um outro momento de negócio. Então, é muito importante, nesse momento que a sua empresa esteja mudando a operação em alguma área específica ou algum projeto específico, consultar e ter o apoio de uma pessoa especializada em contrato, porque essa pessoa vai te garantir se há a necessidade ou não de você inserir uma cláusula ou um dispositivo que consiga abranger a sua segurança a nível de contrato e a segurança do seu CNPJ. A famosa letrinhas miúdas. Letrinhas miúdas são complicadas, né? Eu que uso óculos que eu digo. É sempre uma polêmica também, né? Como a gente identifica como é que fala a palavra? Uma pegadinha ali nas letras miúdas. O que a gente tem que levar muito assim? Tem que ter cuidado com isso. O que na grande maioria dos casos as pessoas pecam por não se aprofundarem na leitura e interpretação e acabam tendo ônus no CNPJ por conta da não observância dessas letrinhas. Eu acho que a questão das letrinhas é uma questão até de muito tempo atrás, até a expressão ficou famosa, mas hoje em dia eu vejo que cada vez mais o empresário não sabe mais o que ele está assinando na prática. Eu vejo que, por conta desse acesso da informação que a gente conversou, tudo mais, cada vez mais a gente consegue prender atenção e, de fato, entender ponto por ponto o que está sendo assinado. Isso muitas vezes por conta de contratos modelo, contratos mal assessorados, enfim, isso faz parte do jogo hoje. E claro, tem a questão da assessoria por trás, que é importante para que você consiga identificar essas letras miúdas, mas para nós que trabalhamos com isso no dia a dia, essas letras miúdas acabam virando garrafais, porque a gente sabe onde são os pontos mais sensíveis. Então, muitas vezes, uma vírgula, uma palavra acaba fazendo a diferença em questão de interpretação, coisa que muitas vezes pode se tornar subjetiva depois, uma parte pode interpretar de um jeito, outra parte pode interpretar do outro. Então, eu vejo muito que, para nós que trabalhamos com isso, as questões se tornam mais claras. E eu digo isso porque, por exemplo, muitas vezes a gente está trabalhando no consultivo empresarial. Então, estamos construindo um contrato, por exemplo, um acordo de sócios. Vai para outra parte, ou a minuta, que tem outro advogado. A minuta retorna com comentários que, às vezes, são nítido uso de inteligência artificial. Então, isso faz parte do jogo. E a gente tem que saber trabalhar em cima disso.
Então, hoje eu vejo que essas letras miúdas, claro, dependem de um bom profissional por trás para conseguir identificar elas, mas também dependem de uma atenção redobrada do empresário para saber exatamente o que ele está assinando. Porque hoje o empresário ele tem que se preocupar com o que de fato gera receita para o negócio dele. Ah, é para gestão, é para administração. Muitas vezes o contrato fica de lado, por ser uma formalidade, por ser o assunto chato. Ele quer saber da prática, ele quer saber do dia a dia. Só que esse descuido muitas vezes pode custar caro depois. Então eu vejo que pelos dois lados, ter uma boa assessoria por trás e também essa atenção redobrada por parte do empresário para conseguir, em conjunto com o profissional que está assessorando, identificar essas letras miúdas e muitas vezes não só eliminar, quanto deixar mais claro. Então muitas vezes o objeto do contrato está escrito, é isso, isso, isso. Agora, por que você não passa a descrever o que não é o objeto do contrato? Isso tudo para evitar dúvidas depois. Então, muitas vezes, no início da relação contratual, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas quanto mais bem assessorado e quanto mais profunda for a análise em cima do contrato, com certeza mais estável esse contrato será no futuro. Então, eu acabo enxergando dessa forma, tende a garantir frutos futuros para o empresário que necessita assinar algum contrato. E o cuidado é na elaboração do nosso contrato, como também na análise de contratos que nós estamos assinando, né? E esse suporte de uma pessoa especializada, porque a gente que tem empresa não tem tempo para quase que absolutamente nada fora o objeto do negócio, né? Fazermos o dinheiro como empresários. Então, muitas das vezes essa parte burocrática fica deixada de lado. E vocês sabem, eu sou aquela pessoa defensora do eu não consigo fazer, eu preciso de alguém para que faça, porque precisa ser feito. A gente não pode deixar isso em segundo plano, porque é uma coisa importantíssima. E ter parceiros que façam com que a gente tenha a segurança de até ainda melhor crítica do que a gente, né, na contratação de um serviço, porque você, empresário, sabe o que você necessita especificamente. Então, uma pessoa conseguir ter ainda o critério técnico, além de saber o que você necessita, ainda mais fácil, né, para trazer leveza ao empreender, que é tão difícil nesse país, né? Não, com certeza. E assim, a gente acaba não percebendo, mas a gente firma contratos todos os dias. No momento que você pegou um Uber até para chegar até aqui, você contratou a plataforma, aceitou os termos, o motorista te trouxe até aqui. Então, muitas vezes, a gente tem que perceber que as relações contratuais não estão apenas no nosso negócio. Está fora dele, está em todo lugar. Então, até pessoas que não trabalham com direito, que não trabalham com contabilidade, empresários em geral, eu acho que ter uma formação sólida, aprender um pouco mais sobre a matéria de contratos, rende muitos frutos depois. A gente, tanto na PF quanto na PJ, né? Então, você saber exatamente os pontos de maior sensibilidade e os pontos de maior atenção tendem a agregar valor depois para o próprio negócio. Então, eu acabei enxergando dessa forma, até porque, como eu disse, os contratos vão além das empresas. Elas estão no dia a dia de todo mundo. Um assunto que tem dividido opiniões nas redes sociais nos últimos anos é a pejotização do trabalho. Você, empresária, quer contratar alguém, mas prefere o modelo PJ. E aí acha que o PJ é CLT. Quem nunca, né? Lá no escritório, muitas pessoas chegam nos grupos das empresas, né? Nossos clientes lá do escritório têm grupos, e a especialista do DP sempre recebe esse tipo de demanda de cálculo, de especificidade, quais são as necessidades, e aí por aí vai. Então, a gente sabe que é uma recorrente no país esse lance dos encargos, das questões dos custos de tributo, de impostos que são pesados para quem empreende, você sabe disso. Então, o que a gente tem que equilibrar nessa balança quando o assunto é a pejotização? Porque eu entendo também que existam algumas tarefas que não demandem um vínculo trabalhista. Ok, a pessoa presta um serviço, só que o empresário, na grande maioria, tende a ter a necessidade de uma pessoa CLT, vínculo trabalhista e hierarquicamente subordinada, sob o regime da perspectiva do
PJ, que entrega um resultado contratado. Então, o que é que o empresário tem que equilibrar quando o assunto é pejotização, na sua... Uhum. Eu acho que a internalização de funcionários, demandas, é um processo natural de qualquer empresário. Então, o empresário hoje ele precisa saber delegar tarefas. E isso muitas vezes acaba acarretando na contratação de funcionários, seja no modelo CLT, seja no modelo PJ. O modelo CLT ele é regido pelas leis do trabalho. Isso todo mundo sabe. A questão é, tem diversos elementos na relação, e agora tratando sobre a relação de emprego, regida sobre a CLT, que, como você mencionou, não podem estar presentes numa relação via PJ. Então, hoje, no Brasil, segundo a própria CLT, o contrato de trabalho é regido pela não eventualidade, ou seja, o sujeito precisa estar trabalhando constantemente no teu negócio, pela pessoalidade, ou seja, a pessoa mesma precisa estar trabalhando no seu negócio, pela subordinação, como você comentou, tem uma certa hierarquia na prestação desse serviço, e também diversos outros elementos que podem confirmar que aquela relação é uma relação de emprego. Agora, na perspectiva do PJ, a gente está falando de um prestador de serviço. A gente, no final do dia, está falando de empresários lidando entre eles, porque o sujeito que vai ser contratado também é um empresário. E essa diferenciação precisa estar muito clara na hora que o empresário vai fazer a conta se vale mais a pena um CLT ou se vale mais a pena um PJ. Porque muitas vezes, é claro, PJ tende a ser mais barato porque não tem o FGTS, INSS, 13º, férias, todos os direitos que o trabalhador acaba tendo dentro do contrato CLT. Agora, se o sujeito contrata PJ, mas tem esses elementos que eu mencionei da contratação via CLT, o custo que ele pode ter é muito maior depois numa condenação trabalhista em ter deixado de se atentar a esses elementos, a essa separação que tem entre os dois modelos. Então, eu costumo dizer que o papel no direito do trabalho, e até os colegas que trabalham com o contencioso trabalhista conseguem confirmar isso, o papel ele não vai conseguir suprir a prática. Ou seja, no direito do trabalho tem até um princípio, no direito processual mais especificamente, da primazia da realidade dos fatos. O juiz ele não quer saber necessariamente se você colocou uma cláusula falando que não existe subordinação, que não existe pessoalidade. O juiz quer saber do dia a dia, o que está ocorrendo na prática. Ah, Matheus, isso quer dizer que o contrato não vale de nada? De maneira alguma, mas esse contrato precisa estar estritamente atrelado à realidade, ao dia a dia do sujeito que está trabalhando para o empresário. Então, isso precisa estar muito claro na hora da contratação, não só apenas no custo matemático, o que vai valer mais a pena, mas especialmente na realidade. O que de fato eu preciso para o meu negócio? Eu preciso de um sujeito que responda às minhas ordens, que trabalhe nos horários determinados, ou eu consigo trabalhar com um sujeito que não seja exclusivo da minha empresa, que me emita as notas fiscais no final do mês ou no início do próximo e tudo bem. Então, são modelos de contratação completamente diferentes que muitas vezes vai demandar do empresário um conhecimento especializado para conseguir ponderar o que vale mais a pena para o negócio dele especificamente. E até para a gente que é empresário, né? Quais são as expectativas que você, como empresário, empresária, tem com relação ao teu PJ? Porque a hora que o teu PJ trabalha, pouco interessa se ele está trabalhando 2 horas da manhã, se ele está trabalhando no Brasil ou fora do país, ele é contratado para entregar uma demanda X sob o prazo Y. Então, a hora que ele vai fazer e estar presente nessa situação é irrelevante. Eu te digo porque eu tenho hoje no meu escritório, lá na empresa, pessoas PJ. Só que essas pessoas não estão nem na empresa, elas trabalham por demanda. Então, eu preciso daquela demanda, você alinha a expectativa com o teu PJ e combina um prazo. E aquilo tem que ser concluído. Após a conclusão, a pessoa emite um faturamento e você paga. É perfeitamente a realidade dos fatos hoje no país. Só que a gente também tem que ter esse alinhamento de expectativas, né? Não
necessito dessa pessoa que é a PJ do meu escritório no dia a dia. Então, preciso saber que ela não estará presente quando eu precisar dela. Diferentemente de uma pessoa contratada que tem um horário X, que está ali de 8 às 17h48, tem horário do almoço, você sabe que aquela pessoa está ali à disposição da empresa, né? Então, eu vejo muito que o advogado do direito empresarial precisa saber lidar com essas nuances trabalhistas também. Então, sempre vale o próprio empresário, o próprio administrador, enfim, gestor, fazer esse questionamento. Será que, de fato, o contrato que eu firmei com o meu colaborador está alinhado ao modelo de contratação que eu escolhi? Isso realmente é para poupar custos depois, porque muitas vezes você acha que está poupando receita por estar contratando via PJ, mas pode acabar recebendo alguma dor de cabeça depois por conta dessa descaracterização da relação de prestação de serviço. Então, eu acho sempre válido passar essa visão para os clientes. Será que, de fato, a contratação condiz com o que eu estou colocando dentro do contrato? Porque na hora da audiência trabalhista, o que vai valer é a realidade dos fatos. E entender, né? O empresário tem que fazer uma autoanálise de negócio para entender se aquela demanda XPTO pode ser executada por um, de fato, PJ. Às vezes a pessoa tende não, eu quero um CLT porque eu preciso de um braço e, né, na realidade, só um gerenciamento operacional para que ele consiga, de fato, se aproveitar de uma prestação de serviço, não necessariamente, nesse momento, contratando um funcionário registrado. E entender, sob a perspectiva de negócio, qual que é, de fato, a tua necessidade, a necessidade operacional do teu negócio, faz toda a diferença na tua tomada de decisão. Então, o apoio nessas decisões, estrategicamente falando a nível de negócio, com o suporte de pessoas que tenham um entendimento para conseguir te orientar e você tomar a decisão mais adequada, sem as sensibilidades que a gente acabou de falar, é primordial. No caso das MEIs, muita gente acha que ter um contrato de 5 anos atrás está tudo bem. Mas, na prática, a operação e a entrega do serviço já mudou. Como você acha que esse problema pode ser solucionado com o jurídico? Bom, a política dos MEIs, isso até você sabe tranquilamente melhor do que eu, foi uma política de formalização que a gente teve no Brasil para pegar aqueles empresários informais e formalizar a atividade que eles exercem. Então, foi um meio que o governo viu de transformar, de formalizar essas atividades. O MEI, de fato, tem algumas facilidades, algumas simplificações, especialmente na parte tributária. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você trabalhar com a parte tributária de um MEI do que com uma sociedade limitada, do que uma sociedade anônima. As coisas tendem a ser mais simplificadas. Agora, muitas vezes, o teu modelo de negócio já não corresponde mais com a realidade do MEI. E o que eu quero dizer com isso? O MEI, por mais que consiga ter todos os benefícios que ele tem, um ponto que fica claro no ponto de vista jurídico, que acaba sendo uma das principais fragilidades, é a inexistência de limitação de responsabilidade. Se o MEI começa a dever para alguém, tanto faz se é o patrimônio da tua atividade empresarial, se é teu patrimônio pessoal, vem tudo para o meio do baralho. Então, esse limite que tem na questão da responsabilidade, eu acho que é uma grande mudança de chave para o sujeito perceber que ele precisa já evoluir no modelo societário dele. Então, hoje eu vejo uma grande tendência para que os MEIs, por conta da questão da limitação de responsabilidade, acabem evoluindo para uma sociedade limitada. Hoje em dia, a gente tem a sociedade limitada unipessoal, que é a maioria das sociedades hoje, uma sociedade de único sócio, assim como seria um MEI, só que com a limitação de responsabilidade. Mesmo assim, você consegue continuar atrelado ao Simples Nacional, você consegue continuar sendo uma microempresa, empresa de pequeno porte, mas já está alheio da política do MEI, que, como eu disse, por mais que tenha essa facilitação em certos pontos, na hora de ter essa segurança de limitação patrimonial, acaba não tendo. Então, eu vejo muito como uma questão de necessidade. O empresário, conforme ele vai sentindo que o negócio dele está ficando mais sério, está ficando mais envergado, eu acho que acaba tendo uma necessidade natural por evoluir
o modelo societário que ele tem hoje para modelos que sejam mais protetivos para o próprio empresário. E ainda contribuindo com a tua fala, recentemente a Receita Federal se manifestou nessa situação da confusão material, né? Entendendo que a, o acréscimo, né? O somatório do rendimento recebido na conta pessoa física da conta pessoa jurídica. Então, você que é MEI e acha que não emitir notas fiscais faz com que você seja desapercebido pela Receita, não recebendo a totalidade dos valores, né, do teu trabalho como MEI na PJ, passando para a PF, se você acha que a Receita Federal não está vendo, sim, ela está. E aí uma coisa leva a outra, né? Então, se a Receita Federal ela soma tudo que você recebe, tanto na PF quanto na PJ MEI, entendendo que é o teu faturamento MEI, o que o Dr. Matheus acaba de nos falar é que para as dívidas, né, os débitos, é a mesma coisa. Então, se a Receita é o teu credor e ela precisa que você pague uma dívida tributária, e aí na tua MEI, na tua conta bancária PJ não tem aquele valor, ela vai sim fazer um bloqueio judicial na conta pessoa física do empresário MEI, né? Porque uma coisa não está afastando a outra, diferentemente de uma limitada. Ela limita a responsabilidade empresarial daquele débito. Então, afasta todo o patrimônio pessoa física daquele empresário detentor daquela modalidade de negócio, né? A visão é exatamente essa. E hoje em dia, ser MEI não significa mais informalização. Hoje, mesmo com o mês, você precisa ter uma contabilidade presente, precisa muitas vezes ter um jurídico presente para conseguir assessorar esse tipo de empresa, empresário, no caso. E eu costumo dizer que, até eu acho que você compartilha da mesma visão que eu, com os MEIs e até com as grandes empresas. Hoje em dia, o contador, a contadora, não basta mais só emitir nota fiscal e enviar a DAS no final do mês, via e-mail e acabou. Ela precisa ter essa noção de gestão para saber direcionar o empresário para onde ele terá mais segurança, para onde ele terá um respaldo maior para os interesses dele. Então, eu acho que, até por conta da saturação que a gente tem no mercado, muitos advogados, muitos contadores, eu acho que o principal diferencial é esse, é o profissional que de fato consiga mostrar o melhor caminho, não só para o presente, mas para o futuro do desenvolvimento da atividade. E informação, por mais que a gente tenha falado no início da nossa conversa, a informação está muito disponível, né? E hoje a gente não tem a obrigatoriedade de acompanhamento contábil, quiçá jurídico para essa categoria do microempreendedor individual. Só que eu queria te contar uma história recente, né? Uma pessoa que eu conheço, que estudamos juntas, no início, lá atrás, abriu um MEI e formado em contabilidade, só que não exercendo a área contábil. Abriu o MEI e ela conseguiu ser desenquadrada do MEI por não ter o conhecimento técnico necessário. O que aconteceu? Ela abriu o MEI dela em novembro. Então, as pessoas também confundem, né? O teto do MEI é R$81 mil ano. Não, o teto do MEI não é R$81 mil ano. É 6.750 mês, R$81 mil ano, né? 12 meses. Então, se ela abriu em novembro, ela tinha 2 vezes 6.750. E ela emitiu 2 notas de 7 mil. E mais uma outra de mais um... Então, ela desenquadrou. Então, não necessariamente, até você ser formado, faz com que você afaste esse tipo de situação. Então, ter orientação jurídica e contábil faz toda a diferença, ainda mais para um público que, muitas das vezes, um especialista não quer atender. Porque o honorário é extremamente menor do que uma empresa limitada que fatura já 50, 60, 150 mil reais. Então, além da falta de informação clara
nas redes sociais, nas ferramentas de IA, por exemplo, no que a gente observa dessa categoria, a gente também ainda tem uma má vontade da classe contábil jurídica, porque são profissionais que, infelizmente, não têm condições de pagar uma orientação de negócio, uma orientação jurídica com relação ao comprometimento dos bens, né? Então, é complicado, né? E até olhando pela perspectiva nacional, tem dados do Sebrae que falam que 98% das PJs hoje são micro e pequenas empresas. Ou seja, praticamente todo o tecido empresarial brasileiro é composto por micro e pequenos empresários. E isso não significa, novamente, que por ser pequeno, por ser micro, você não precise de uma ajuda especializada. Significa, por outro lado, que você muitas vezes precisa pedir ajuda para as pessoas especializadas e precisa, por outro lado, ver quem está perto do teu negócio. Você precisa ter as pessoas especializadas perto do teu negócio para saber, de fato, qual é a orientação mais adequada para que, por exemplo, uma micro, uma pequena, vire uma grande empresa no futuro. Eu acho que esse é o sonho de todo empresário que começa a empreender. E você ter, desde o começo, pessoas especializadas no aspecto jurídico, contábil, administrativo, desde o começo, pode ser a semente necessária para que o negócio floresça depois. Até nível de uma consulta, né? Porque não precisa necessariamente, se você não tem o recurso, né? Não tem o orçamento, de um acompanhamento, mas de um direcionamento pontual. Nossa, vou abrir um e-mail. O que eu preciso saber no que tange ao jurídico? O que eu preciso saber no que tange o aspecto contábil? Que aí você consegue, de uma maneira autônoma, né? Conduzir com orientação prévia para que você não tenha eventuais problemas financeiros e judiciais, né? A transparência é uma palavra que assusta muitas empreendedoras. Até que ponto posso confiar ou não no meu trabalhador? Como estruturar vínculos de forma mais segura e transparente para que haja uma relação mais próxima e sólida no ambiente do trabalho? Na sua opinião? Olha, a questão hoje da privacidade é um ponto muito sensível na relação entre empresários e colaboradores, entre empresários entre si que estão negociando e entre os próprios colaboradores. E eu acho que a grande chave para solucionar esse assunto, novamente, está atrelada aos contratos. Hoje em dia, num contrato de mesma natureza, você pode ter uma cláusula de privacidade e confidencialidade de 3 linhas, como pode ter 2, 3 páginas cheias, só tratando de confidencialidade e sobre privacidade. Então, assim, eu vejo que hoje o empresário deve muito se atentar a como isso está redigido nos contratos que ele está firmando. Porque muitas vezes está escrito simplesmente que a informação confidencial não pode ser compartilhada sob pena de rescisão, perdas e danos. Mas e aí? Muitas vezes a cláusula coloca ali, mas no final do dia não quer dizer nada. Então, você ter um contrato bem informado, que coloque o que são as informações confidenciais. E se for uma exigência do governo, eu posso compartilhar ou não posso? Quais são as penalidades específicas caso esse dever de confidencialidade seja desrespeitado? É isso. Por meio desses gatilhos, você consegue até evitar condutas perversas por parte dos contratantes. Então, você saber que a multa vai ser de tanto no momento da contratação te permite criar um incentivo para que aquela cláusula não seja descumprida. Então, hoje em dia eu vejo que muitas vezes essas cláusulas de confidencialidade, aquelas cláusulas finais do contrato, são muitas vezes desprezadas e utilizadas até em modelos e tudo mais, sendo que são cláusulas essenciais para qualquer tipo de relação contratual. Novamente, seja entre empregado e colaborador, seja entre empresários, fazendo um NDA, um termo de confidencialidade. Então, eu acho que hoje, nessa era da informação que a gente vive, nunca foi tão importante a gente ter boas cláusulas tratando sobre confidencialidade e sobre a privacidade das informações compartilhadas. A gente tem uma lei que regula isso no Brasil, que é a LGPD, e hoje em dia eu vejo muito um movimento de muitos empresários atualizando os contratos e os termos que tem hoje justamente para respeitar o que está dentro dessa lei. Então, é uma forma de um empresário ver que existe essa lei, respeitar ela, sabendo que isso pode poupar alguma dor de cabeça futura.
Então, hoje em dia, diante desse amplo acesso que a gente tem a toda e qualquer informação, saber como tratar essas informações confidenciais é completamente essencial. E até por períodos, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela entra no negócio, se imbui de todo aquele universo de informações e replica aquilo na concorrência, né? Então, assim, como que nós, empresários, conseguimos, de certa forma, resguardar aquela metodologia interna, porque cada empresário tem a sua própria metodologia e personalização de negócio. E se a finalidade é a replicação, que façamos a replicação de uma forma monetariamente vantajosa, né? Através de modelos de franquia. E aí não é o tema do podcast, mas termos a ciência de que há, sim, essa necessidade. Porque eu vejo muito movimento empreendedor, né? A nível nacional, de pessoas querendo sair daquele formato CLT, de subordinação, de serem funcionários de pessoas, para tocarem seus próprios negócios. Mas termos a questão ética, né, de, poxa, não respeitar essa não observância. A gente recentemente teve um caso em comum, numa cliente nossa, né, que teve um problema sério com relação a isso. Então, toda a parte metodológica, né, do negócio dela precisou e precisa ter uma blindagem e uma proteção para que a clientela, as pessoas que se aproveitam da solução que ela oferece, não migrem para uma eventual colaboradora que vá e saia da operação dela e abra o próprio negócio, né? Eu acho que você trouxe um ponto bem importante, que é o aspecto temporal das cláusulas. Tanto cláusulas que tratam sobre confidencialidade, quanto cláusulas que tratam sobre o dever de não concorrência, elas devem ser limitadas temporalmente. Especificamente tratando sobre a cláusula de não concorrência, a doutrina toda do direito empresarial já tem caminhado praticamente de maneira uníssona, falando que não basta que a cláusula esteja lá de não concorrência prevendo que a parte não vai poder concorrer. Ela precisa ter uma limitação geográfica e uma limitação temporal. Senão, a cláusula pode ser considerada completamente vazia. Então, é isso que o empresário, por meio de assessoria, por meio de uma ajuda especializada, muitas vezes consegue se atentar e prevenir, muitas vezes, casos problemáticos futuros. Então, de nada adianta, por exemplo, o ChatGPT, alguma IA, te passar um modelo de cláusula que, na verdade, não vai ter limitação alguma na prática. Até quando vai essa não concorrência? Para sempre? Onde ela se aplica no mundo inteiro? Então, a doutrina hoje no direito empresarial nos passa isso. Limitação geográfica e limitação temporal para as cláusulas de não concorrência. E até na inserção da consequência, né? Porque há a observância de não concorrência, tá? Mas em que grau geográfico, né, âmbito geográfico, em que período, né, temporal, e não observando essa necessidade estabelecida em contrato, o que acontecerá? Quais são as consequências que aquela pessoa que fere aquele dispositivo legal sofrerá? Porque nada adianta, que nem você falou, uma cláusula vazia só mais informação desnecessária que não tem nenhuma finalidade. E o acompanhamento técnico faz toda a diferença, sim. Total, e até queria comentar que sobre a cláusula de não concorrência especificamente, como eu comentei, a doutrina foi evoluindo, mas tudo também por conta dos precedentes que foram surgindo nos tribunais. Os tribunais foram decidindo, aqui no Paraná é dessa forma, o STJ tem alguns precedentes também nesse sentido, sobre esses dois requisitos, temporal e geográfico. Agora, muitas vezes, uma inteligência artificial ela não consegue identificar esses precedentes judiciais. Essa jurisprudência, o entendimento que está sendo aplicado sobre aquela determinada matéria. E aí que está a importância de você procurar alguém especializado no direito empresarial ou na matéria específica para consultar o contrato que está sendo firmado. Porque muitas vezes o que você está colocando ali, o que a própria inteligência está te passando, pode ser considerado por um juiz, por um desembargador, como letra morta.
Então, é bem interessante você ter esse respaldo também do que está sendo decidido sobre aquela matéria específica. Até para o empresário conseguir ter mais previsibilidade, que eu acho que é o que todo empresário quer, no momento que está assinando algum termo, algum contrato, enfim. Bom, vamos trazer um pouco mais didático para quem tá nos assistindo. Quando você fala, e a gente sabe que a IA ela tem acesso à legislação, né? Então, a legislação bruta. E aí, quando o doutor Matheus fala sobre as decisões, né, últimas decisões, o que isso quer dizer, né? O que faz a diferença quando o assunto é essa interpretação? Porque faz diferença. Só que as pessoas que estão assistindo a gente, às vezes, acham que apenas a legislação é que faz a influência legal quando o juiz vai bater o martelo lá e decidir quem que está certo e quem que está errado. E não, né? No âmbito jurídico, a gente trabalha com 3 grandes frentes. É a doutrina, ou seja, o que os autores especializados estão escrevendo sobre aquele tema. Com a jurisprudência, que apesar de ser um termo difícil, é basicamente qual é o entendimento judicial que vem sendo adotado naquele caso específico, em casos semelhantes. E terceiro, a própria lei. As IAs generativas, que são os modelos principais, como ChatGPT, Gemini, tendem a ter um marco de corte para que as informações sejam consideradas no que você pediu para a plataforma. Só que tanto os precedentes quanto a doutrina, tanto a jurisprudência quanto a doutrina, estão se atualizando a todo momento. Hoje deve estar saindo uma decisão sobre algum tema do direito empresarial. E cabe ao profissional que trabalha com isso estar sempre atento, sempre se atualizando, justamente para evitar essa problemática, esse corte que muitas vezes acaba ocorrendo em plataformas de inteligência artificial. Então, muitas vezes, o que pode ser teoricamente alinhado à lei, não necessariamente está alinhado ao que vem sendo decidido sobre essa lei. E é que está a importância de você ter um profissional que, de fato, esteja atento a essas mudanças que ocorrem constantemente, para que o empresário, obviamente, não caia em furada, né? E que argumente a seu favor, se aproveitando dessa influência recente. Então, isso tudo é matéria e escopo para argumentação e defesa. E a gente negar esse repertório de argumentação é a gente aceitar que a gente já perdeu num eventual processo judicial, né? Então, exatamente isso. Um advogado dentro de uma empresa ou mais próximo é uma decisão estratégica que a médio e longo prazo se mostra muito eficiente. Qual o principal motivo para levar uma empresária a tomar a decisão de ter um advogado acompanhando todos esses processos e etapas? Qual que é, na sua opinião, o principal motivo, né? Eu acho que hoje é essencial você ter um bom auxílio jurídico desde o início da empresa. Desde antes você abrir um CNPJ, seria legal ter um contato, uma orientação com alguém que seja especializada no direito empresarial, no direito societário, para que você consiga seguir no caminho correto. Porque desde o teu próprio contrato social que você vai firmar, e que não deixa de ser um contrato, que vai ter cláusulas específicas, vão ter alguns limites, algumas considerações jurídicas a serem feitas, até o contrato que vai ser firmado com o cliente, até a extinção desse negócio, se um dia acontecer, acaba sendo permeado de assuntos jurídicos, que demandam de uma atenção especializada. E muitas vezes eu vejo os empresários olhando o jurídico como um custo adicional, como um custo desnecessário. Agora, eu acho que isso tem que ser interpretado com o serviço que está sendo prestado. Esse custo adicional, talvez você olhe como adicional porque não está sendo prestado da maneira que deveria ser. O advogado está mais atrapalhando do que resolvendo o problema. Está mais falando juridiquês do que falando com o empresário, entendendo as dores, entendendo as necessidades e alinhando as expectativas. Então, sob essa perspectiva de custo, se você vai pagar um jurídico, que seja um jurídico que de fato entenda da tua gestão, entenda do teu negócio e que de fato vá além do que está dentro do contrato, do serviço que vai ser prestado e que te dê outras saídas a longo prazo também. O advogado hoje tem que estar dentro da empresa, tem que entender da dor do empresário,
para conseguir, de fato, resolver os problemas que acabam surgindo no meio do caminho. Então, eu acabo enxergando dessa forma. Deixa de ser um custo adicional quando, de fato, as pessoas e os profissionais que estão do teu lado agregam para o teu negócio, te dão resultado. Agora, se a pessoa entrega o trivial, entrega o básico, vai continuar sendo um custo adicional para sempre. Então, é muito uma questão, às vezes, do profissional, das pessoas que estão do teu lado, do que do próprio ato de você contratar alguém, de ter um custo adicional. Eu vejo muito isso, de ter pessoas que agreguem perto de você. E aproveitando a fala do Dr. Matheus, quando a gente está empreendendo, a gente está preocupado em fazer dinheiro, né? Eu quero fazer dinheiro com o meu negócio e não estou numa visão global a nível de negócio, destinando atenção a assuntos igualmente importantes, mas que não têm, naquele momento, relação com a atividade fim do meu negócio. E termos profissionais como você, acessíveis, né? O que eu tenho de feedback, tanto de clientes que eu tenho, que são clientes do Dr. Matheus, como eu mesma, cliente do escritório dele, é principalmente a acessibilidade, é o ouvir, né? E ainda mais sob a perspectiva jurídica que você falou, muito a gente tem na categoria os profissionais que não... por N razões, se preocupam com a didática daquilo que estão falando e conversando com aquele empresário, porque, salvo as caixinhas, né, de expertises, eu sou boa em contabilidade e finanças e o Matheus é bom em direito empresarial, cada um na sua especialidade. Então, se eu não sei, eu preciso de pessoas que me passem o que eu preciso saber de uma forma transparente, né? De uma forma acessível, de uma forma de igual para igual. E termos pessoas que, por mais autoridade a nível técnica e empresarial naquilo que entregam, tem essa proximidade, trazer o empresário para aquele universo, fazendo com que ele entenda a real necessidade e a importância daquilo que vocês oferecem é primordial. E eu até parabenizo por essa acessibilidade, porque é muito difícil a gente ter profissionais tanto em contabilidade quanto no direito, que são categorias muito técnicas, né? A gente se imbui muito desse jargão contábil, desse jargão de finanças, nesse jargão jurídico, e a gente, às vezes, esquece que a pessoa que está do outro lado não está entendendo nada do que a gente está falando. E essa acessibilidade, principalmente no início, faz toda a diferença, porque o empresário ele deixa de entender como um custo e muitas das vezes ele entende como uma oportunidade de evitar eventuais contenciosos, né? Eventuais brigas jurídicas que vão impactar ainda mais nos nossos negócios. Então, a gente não quer gastar com uma ação que muitas das vezes pode vir a quebrar e falir um negócio, né? Não, na maioria dos casos, a presença de um advogado consultivo, que a gente fala, que é aquele que vai te orientar, é aquele que vai olhar teus contratos, vai te prevenir muito de você ter que contratar um advogado para atuar no contencioso, que é quando tem uma ação ajuizada, quando já tem um litígio perante o judiciário. Então, você ter essa atuação preventiva e pensando sempre a longo prazo é o que vai sustentar o negócio. Eu falo para os clientes que empreender já tem risco demais para você ainda assumir riscos que são desnecessários, que é não ter uma contabilidade que saiba de gestão, não ter um advogado que vá além do que está na lei, enfim, nos contratos. De fato, hoje, o advogado, o contador, é, acima de tudo, um empresário que precisa saber o que está acontecendo no mundo dos negócios. Então, eu enxergo muito dessa forma, no sentido de que o profissional do futuro hoje, ele tem que estar dentro da empresa e saber das dores do empresário. Bacana. E quando um negócio, por menor que ele seja, não tem compliance,
quais são os impactos jurídicos que isso implica a longo prazo. E para você que está assistindo a gente não entende o termo compliance de uma forma muito básica e didática, nada mais é do que a adequação do seu negócio perante as normas e exigências regulamentares. Então, se eu hoje tenho um negócio X, quais são as regras daquele negócio? Então, o compliance, ele diz que eu preciso estar dentro dessas exigências para eu não ter um eventual risco de uma fiscalização. Então, sob essa perspectiva e entendimento que vocês já têm agora, o que isso implica a longo prazo, né? O que a gente precisa entender para que a gente não tenha problema no futuro? Então, o compliance acaba sendo o coração do direito consultivo dentro do dia a dia das empresas. Então, é aquela atuação, novamente, preventiva, sempre buscando adequar aquela atividade empresarial específica às normas que regem aquele setor, ou às normas que regem as empresas, as sociedades como um todo. Então, é essencial que, de fato, tenha uma assessoria que seja especializada, se de fato a tua atividade exige isso, e isso tem que se ver, é uma necessidade, não é todo empresário pequeno que, nossa, preciso contratar alguém especial. Não. Às vezes o negócio é um pouco mais simples, às vezes não demanda isso. Agora, quando de fato existem normas naquele setor específico que demandam uma atenção, algum cuidado, é essencial que converse com os profissionais que estão perto de você, seja teu advogado, seja teu contador. Se o advogado não souber sobre isso, contrata, pede indicação de alguém que saiba, para que teu negócio não fique para trás. Porque a partir do momento que você começa a operar sem atender às normas e às qualificações previstas para aquele setor específico, você está operando com riscos adicionais. Como eu disse, o empreendedorismo já tem seus próprios riscos, inerentes a qualquer atividade empresarial. Agora, tem riscos que você não precisa estar tomando. E quem vai te demonstrar esses riscos desnecessários são os profissionais que vão estar do teu lado, te assessorando, te ajudando, seja do ponto de vista contábil, seja do ponto de vista jurídico. Então, toda a questão de confidencialidade, privacidade, a questão até dos próprios crimes empresariais que muitas vezes existem, fraudes, enfim, tudo isso vai acabar estar envolvido no compliance. Então, é essencial que você tenha profissionais ao teu lado que entendam sobre essa matéria, que de fato auxiliem. Não seja, como eu disse, um custo adicional, um custo desnecessário. O advogado ou o profissional que vai te assessorar precisa agregar valor para o teu negócio. Não pode ser simplesmente alguém que vai entregar o básico. E nem que vai emitir uma nota fiscal para a gente pagar o boleto. E para finalizar, como que você enxerga a relação entre clientes, prestadores de serviço, trabalhadores e empreendedores para além do CNPJ? Qual que é a linha tênue existente? Bom, eu acredito que hoje o empregador, o empresário que está lidando com seus colaboradores, isso indo além do jurídico, indo além do CNPJ mesmo. O sujeito precisa ser um líder, acima de tudo. De nada adianta cumprir aqueles requisitos de hierarquia, subordinação, se o empregador, a empregadora, não lidera a sua própria equipe. E liderar, eu quero dizer, agregar valor também para esses funcionários, para esses colaboradores que estão dentro da tua empresa. Saber que eles não são só mais uma peça da engrenagem e saber que eles estão ali trabalhando no que vai ser teu próprio futuro. O futuro do teu negócio vai estar na mão de outras pessoas porque é natural que a gente cresça e precise delegar funções. Então, eu acho que essa relação de colaboradores, prestadores de serviço, precisa ser pensada muito a longo prazo. Claro, existem determinados setores que é natural que ocorra uma circulação muito grande de prestadores, de empregados, contrata aqui, já demite ali. Agora, o quanto a gente conseguir aumentar a perspectiva a longo prazo e, de fato, fazer com que as pessoas cresçam junto com você, eu acredito que é o meio que mais vai agregar para o próprio negócio e para o próprio empresário. E a operação precisa de pessoas, né? A gente acha que quando a gente abre um negócio, a gente precisa dos clientes, sim. Os clientes são de extrema relevância, né? Porque se não existe uma venda, não existe um negócio. Mas quem vai entregar aquilo que foi
vendido ou o serviço, executar o serviço que foi contratado, são as pessoas. E o empresário ele precisa se ater, né, que o principal ativo de uma corporação, um CNPJ, são as pessoas. E essa liderança estratégica é fundamental, né? Não, total. Eu já trabalhei num escritório, antes de abrir meu próprio, que o meu chefe, inclusive sou muito amigo dele até hoje, ele falava: Matheus, o escritório de advocacia nada mais é do que uma empresa. E empresa lida com pessoas. Pessoas têm seus próprios problemas, suas próprias necessidades, suas próprias limitações. Mas é assim que a banda toca em qualquer atividade empresarial. A gente precisa saber valorizar quem está do nosso lado e saber colocar as pessoas certas do nosso lado. E isso, pessoas certas, em qualquer ramo de atividade. No jurídico isso fica muito claro, mas eu acredito que em todos. As pessoas precisam aprender a resolver problemas. Então, na hora que você está trabalhando com algum empregado, algum colaborador, prestador de serviço, eu acho que hoje em dia a gente tem uma tendência cada vez maior de não ir atrás. Muitas vezes você não lê o que está escrito, sendo que está na tua cara ali a informação. Eu acho que a gente precisa ter essa ânsia por conhecimento, por resolver problemas. Porque isso, problema faz parte de qualquer atividade empresarial. A gente tem no jurídico, a gente tem na contabilidade, a gente tem no sujeito que vende água de coco na praia, a gente tem na indústria, na grande indústria. Então, a gente saber, de fato, como resolver esses problemas e ter pessoas ao nosso lado que saibam resolver problemas, e isso inclui entregar soluções, acaba sendo um grande diferencial para o teu negócio se destacar, né? Sim, sim. Matheus, queria te agradecer por ter aceito o convite e queria que você falasse para quem está assistindo a gente agora, além do podcast, onde a empresária, o empresário consegue buscar por você, conseguir te encontrar necessitando de um eventual apoio consultivo ou até de um direcionamento. Acredito que, como eu comentei, tem acessibilidade, tem esse atendimento consultivo e você, empresário que está nos assistindo, com certeza fará proveito. Então, se você puder compartilhar com quem está assistindo onde a gente consegue te encontrar. Bom, queria só agradecer o convite. Para mim é um prazer estar junto com você, conversando um pouco mais sobre o dia a dia do empresário, sobre as necessidades, as expectativas. E isso eu espero que tenha muito agregado para quem também está nos escutando. Sobre quem pode procurar a minha ajuda, assessoria, todo aquele empresário que quer um direcionamento no dia a dia do próprio negócio, no ponto de vista jurídico. A própria Maiara tem meu contato, a gente acaba lidando semanalmente sobre diversos casos em conjunto, então a gente está sempre bem alinhado em relação aos nossos casos. Mas quem quiser me chamar, estou totalmente ativo no Instagram. Meu Instagram é Matheus Ceci, igual ao meu próprio nome. Então, pode chamar, a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre o seu caso. E como a gente trouxe aqui ao longo de todo o podcast, a ideia sempre vai ser resolver problemas. Nunca vai ser trazer maiores problemas. A gente precisa compreender a necessidade e as dores do empresário. E eu acho que isso é o principal diferencial para que a empresa, do ponto de vista jurídico, consiga se sustentar a longo prazo. Então, agradeço novamente o convite e aguardo as futuras oportunidades aí para a gente continuar conversando sobre o dia a dia das empresas. Vai ser um prazer te receber novamente. Obrigado. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer que a gente esclareça mais alguma questão, marca aqui nos comentários. Vai ser um prazer imenso responder todos os questionamentos que vocês que estiveram até aqui tiveram. Se ficou com alguma dúvida, marca a gente aqui nos comentários. A gente vai esclarecer. Se você conhece alguém que se aproveitaria desse conteúdo, já manda para essa pessoa e não deixa de seguir o canal aqui e acompanhar os próximos assuntos que vão além do CNPJ. Não esqueça que a gente também está no Spotify. Esse podcast foi produzido por Triplay Films.